sou a Adriana B, esse aqui é o programa Gerador. Gostaria de convidar todos para curtir já esse vídeo agora no começo. E quem não gostar, dá aquela descurtida no final, mas aí explica a gente o que foi que não gostou, para a gente poder reencaminhar as pautas do programa e a gente começar a andar do jeito que a classe e os telespectadores gostariam que a gente fizesse. Hoje a gente está aqui com esse moço aqui muito bem apessoado, que ele é presidente, hoje ele é presidente do Sindicato dos Músicos aqui em Pernambuco e também está na Ordem dos Músicos agora, Eduardo Matos. Pois é, há 30 dias aí com essa missão, né, pós intervenção do Conselho Federal da Ordem dos Músicos, eles instalaram uma junta governativa aqui no estado e aí eu estou presidindo a junta governativa, né, no intuito de fazer um raio-x, né, de conhecer os problemas da ordem, para aí a gente está apresentando aí a federal e para encaminhar aqui as eleições para a Ordem dos Músicos, Conselho Regional de Pernambuco. Agora eu queria que você explicasse para a gente, Eduardo, o que é que o sindicato faz, pois acredite que muita gente da classe não sabe qual é a função do sindicato, não sabe para que serve e nem sabe como funciona. Explica para a gente. Pois é, o sindicato, esse ano a gente completa 82 anos de existência, e o sindicato ele teve na vanguarda da luta dos artistas, dos músicos de Pernambuco, a exemplo, né, da Banda Sinfônica do Recife, da Orquestra Sinfônica, sempre garantindo, né, que fosse cumprida, né, toda a legislação, que desse cobertura. Ele nasceu para proteger os músicos, né, seja ele no seu aspecto do seu vínculo empregatício, seja ele, né, na percepção dos seus cachês, na garantia dos seus direitos como um todo. Né, o Sindicato dos Músicos ele tem uma história belíssima aqui em Pernambuco, que eu acho que foi um dos primeiros do Brasil. E ele já deu contribuições assim, grandiosas contribuições à classe aqui em Pernambuco. E o sindicato, né, da categoria, ele tem o mesmo papel, né, dos demais sindicatos, né, de salvaguardar o trabalho, né, os direitos, né, dos profissionais da música, como a gente está mediando sempre os conflitos, como a gente está mediando perante os órgãos de fiscalização, perante os órgãos públicos como um todo. A partir do sindicato é que a gente elabora, né, isso em Assembleia Geral, a convenção coletiva, né, que é um marco regulatório da atividade no Estado, que isso a gente faz, a gente elabora em Assembleia, né, com o sindicato patronal e é homologado pelo Ministério do Trabalho. Então essas relações de trabalho do músico, né, ele passa por dentro do sindicato, né, independente lá do músico estar associado ou não, ele é beneficiado, ele é alcançado pelas benécias e pelo instrumento que a gente homologa, que a gente encaminha por dentro do sindicato. E aí a gente vem, né, das relações individuais às relações coletivas, né? Então o sindicato ele perpassa por todo esse processo, né, seja de garantir os direitos do trabalhador, quer seja representando no Ministério do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, em previdência. Então, assim, eu acho que a importância é muito efetiva, né, de um sindicato na vida de um profissional. Se todos os profissionais, independente da música, né, tivesse noção da importância, né, dessa vida coletiva, né, a partir de um sindicato, todos estariam fortalecendo a sua representatividade, né, o órgão representativo, que é o sindicato, porque acho que com a união a gente consegue, né, fazer aí as grandes conquistas e os grandes avanços, né, para a categoria. A gente tem exemplos de categorias que são super organizadas em Pernambuco, exemplo dos professores, né, tá aí o Sintep,
que dá sua contribuição efetiva, que vem assim mobilizando, que vem transformando a vida dos profissionais da educação. A gente tem também outros sindicatos, como dos urbanitários, como o sindicato dos previdenciários, e eu acho que nisso a categoria do músico ela se perde muito, né? Porque não está se fazendo presente na vida sindical, né? Na vida laborativa, né, da categoria, porque a partir do momento que eu consigo avanços para a minha categoria, eu estou me beneficiando disso e estou beneficiando outros colegas, e aí a gente evita, inclusive, né, que como acontece muito hoje, que pessoas estranhas ao meio, né, estejam permeando, estejam tomando esses espaços que são nossos. Qual né? é a diferença do sindicato para a ordem? A Ordem dos Músicos ela nasceu para fiscalizar, para ordenar, para efetivamente fazer a fiscalização do exercício profissional. Né? A Ordem dos Músicos é igual ao CREA, como o CREA é para o engenheiro, como a OAB é para o advogado, e os diversos conselhos de classe. Né? A Ordem dos Músicos é um conselho de classe. Mandaram uma pergunta para esta entrevista que eu não sabia nem que ia ser com você. Muito bem. A ordem, a meu ver, e aos olhos também de outros colegas profissionais, ela antigamente, que eu sou de 1900 e bolinha, né? Eu sou muito antiga. Antigamente nós tínhamos que passar por um teste, e como na OAB também, né? Existe esse teste, e eu acho que em outras ordens também, né? De outras profissões. E nesse teste a gente definia-se se você estava apto a exercer a função de músico ou não. E ainda existiam as categorias de músico erudito, né? E músico popular. As carteirinhas eram diferentes. Hoje em dia, pelo menos ao meu ver, ao ver aos olhos de outros colegas que mandaram essa pergunta, hoje em dia a OMB perdeu um pouco a força. Não sei ainda se existem, mandaram perguntar se ainda existe esse teste e se foi pela extinção, porque tem muita gente que acha que a OMB acabou, que pessoas que não passariam nesse teste estão no mercado, né, vamos dizer assim, aproveitando de todo o glamour e um sucesso que muitos músicos passam tantos anos estudando e não alcançam, né? Então eu gostaria de saber se ainda existe esse teste, certo? E por que a OMB perdeu tanta força? Perfeito. Com relação à força da ordem, isso já vinha se arrastando, todas essas discussões, e aí por uma decisão, né, do STF, através de uma decisão da ministra Ellen Grace, a Ordem dos Músicos ela foi vetada de cobrar anuidade e fazer o exercício da fiscalização da profissão. Né? Anos depois, a mesma ministra ela reconhece que não era bem isso que eu queria, porque você terminou desestabilizando toda uma profissão. Né? A gente teve aí, caíram todos na vala comum. Né? A gente tinha esse controle que aí você diz, não, isso é censura, tal. Não é uma coisa exagerada, também não. Eu acho que toda profissão ela tem que ter a sua regulamentação. Se a gente fosse como é que se diz, dos médicos, pois é. Aí eu queria ver se alguém entrava na mesa de cirurgia. Para operar, né? Para se operar antes de passar por esse... Eu vou até mais além, sabe? Eu digo sempre, um dos motivos da decisão da ministra foi assim, olha, o artigo 5º da Constituição, ela garante o direito de ir e vir, de você exercer sua atividade, seu dom, se expressar artisticamente. Eu também. Mas você tem que ter um divisor de água aí, você tem que saber distinguir o que é profissional, o que é amador, o que você está fazendo profissionalmente e o que você faz no seu hobby, no seu lazer, só que isso misturou tudo.
E aí quando você fala, por exemplo, da questão do CREMEP, né, do Conselho dos Médicos, aí eu faço um comparativo, né, menos impactante, né, porque a ministra disse lá, não, o músico, qualquer profissional que queira se expressar artisticamente, ele não está trazendo nenhum mal à sociedade, enfim. Mas aí também a gente tem aí grandes conselhos, né? Eu acho que qualquer um teria o dom, né? Principalmente nesse momento difícil do Brasil, onde onde a sociedade vive uma péssima fase de emprego, né? De geração de renda. Qualquer um sairia nas ruas, né? Se passando por um vendedor de imóvel, né? Por um corretor de imóvel. E aí o conselho ele é muito forte com relação a isso. Não é qualquer um que pega uma pasta e sai vendendo e comprando, alugando imóveis, né? Porque o conselho, efetivamente, ele atua nisso aí. E eu digo, eu acho que era até para a gente criar essa reserva de mercado, né, da gente garantir que a gente tem aqui centro de criatividade, SEMO, conservatório, universidade, escolas de música, a igreja. A igreja forma muitos músicos. E a gente tem, assim, muitos profissionais na rua, mas que não estão com ocupação, nem tem uma renda perenizada pela invasão, né, com todo respeito a quem tem pouca formação musical, quem não tem, mas está no mercado, porque tem esse, como você falou, tem esse glamour, né? Então, assim, pessoas que de repente estão ali na órbita de tudo isso, mas conseguem um espaço porque é amigo de alguém, amigo dos amigos, e aí terminam que viabilizando um espaço para essas pessoas mostrar o pouco trabalho que tem, o pouca coisa que sabe. Mas me preocupa, né, essa coisa da qualidade musical. E aí você está tendo uma invasão de pessoas que não são da área, não são da profissão, e deixando assim as dezenas, as centenas de milhares de pessoas que estudaram, que carregam o dom, que carregam, sabe, a força do trabalho na área cultural. A profissão de músico mesmo, ele tem pouco glamour. Uhum. Né? Até você chegar no palco e mostrar que você veio, você ralou tanto em casa, que aquele momento ali passa a ser um átimo na frente de tudo que você estudou e que você trabalhou para chegar até ali. Agora eu vou fazer uma pergunta para o presidente do sindicato. Antes do presidente do sindicato, deixa eu só encerrar essa parte da ordem dos músicos. Que aí nessa retomada, a gente está fazendo normalmente as bancas. Então a gente tem hoje as provas de músico prático na ordem dos músicos. Beleza, inclusive a gente está fazendo, porque eu sempre disse, olha, os instrumentos, sabe, a ordem, o sindicato, eles têm que ir para a base. Né? Acabou-se essa coisa de, não, ordem, prova de músico só faz dentro da ordem, dia de quarta-feira. E aí tinha aquela coisa, o músico prático chegava lá e ele ficava intimidado, sabe, Adriana? Ficava intimidado, porque era muito, sei lá, era muito pesado o ambiente para o músico. Ninguém um hiato muito grande de respeito, era um respeito, na verdade, que os antigos maestros que eu peguei essa época, eles impunham pra gente, que era um bocado de moleque, um bocado de menino querendo tirar a carteira, que eles olhavam assim e diziam, esse menino vai dar mesmo para músico? Esse menino vai desenvolver essa carreira? E ficava assim, meio que tentando avaliar. Parecia aquela história do dono de cartório do interior que dava o nome dos meninos, né? Você chegava com o filho no braço, dizia, seu fulano, e esse aqui, eu chamo o canto. Como é que eu devo chamar esse? E ele que dava nome, né? Então, assim, era uma banca lá que tinha o poder da... Maldade, não, mas era uma questão cultural que já acabou. Né? Isso. E hoje a gente retomamos a história das bancas e a gente faz descentralizado, sabe, Adriano? Não tem que ser na ordem, não. É aqui no sindicato, é no interior, é na escola. Isso aí, né? Se quiser juntar a turma do Centro de Criatividade, vamos lá, a gente pega a banca e leva lá no Centro de Criatividade, conservatório, né, no SEMO, nas escolas particulares. Pode chamar. Chame que a gente vai, né? E a gente está indo com profissionais, com professores, efetivamente a gente leva a sério, né? Mas a gente não precisa estar criando essa distinção, essa distância do profissional. De jeito nenhum, a gente tem que quebrar isso, né? A gente tem que quebrar isso. Eu acho que a ordem, ela vive, ela
o papel dela hoje é proteger, sabe, o profissional, proteger o profissional e regulamentar a profissão. Eu acho que a gente tem essa questão. a gente tem no Rio de Janeiro, né, a gente tem lá grandes maestros que hoje estão na campanha de a ordem é nossa, né? As pessoas lá que 50, 60, 80 anos, 40 anos, 30 anos, na militância da música, hoje com orgulho de ter uma carteira do conselho, né, que diz lá, profissional de música. Né? Então a gente tem que resgatar esses valores dentro da gente. Né? Eu acho assim, vou ser muito sincera com você, eu acho que do jeito que estava, realmente com essa a energia impositiva, né, para com a classe, que era assim que a gente se sentia, podia até não ser a intenção, mas a gente se sentia assim. Eu acho que realmente não dava, mas eu acho que a mentalidade evoluiu, as pessoas evoluíram. Eu vejo hoje realmente uma necessidade, inclusive era essa pergunta que eu ia fazer a você, como sindicalista, se nós não poderíamos hoje, porque a gente não pode impedir as pessoas de subirem no palco e de colocarem sua arte lá em cima, seja ela de que qualidade seja, né? Seja ela qual for. Mas, por exemplo, eu entro num edital. Então, tem uma empresa privada que vai patrocinar, que está patrocinando uma turnê pelos teatros daquele banco que seja, ou daquela empresa, enfim. Eu não concorro, eu que sou musicista popular, eu não concorro com o meu colega que é músico erudito. Então eu gostaria de saber de você, que é presidente do sindicato, que entende zilhões acima de um monte de gente que está assistindo o programa, inclusive de mim. Eu todo dia aprendo, viu, Adriana? Todo dia eu aprendo. Eu queria saber se não poderíamos dar essa sugestão para que existisse também uma classificação, entendeu? Uma classificação. Olha, músico que tem, sei lá, ou a carteira da UMB, mas que seja músico popular, músico que não tem, entra no outra categoria. Porque eu acho injusto, porque tornou-se uma música de consumo massificado. E o cara que passa 6 horas em casa, eu tenho amigos eu tenho um amigo que ele fala assim, se eu trabalhasse, eu não ia trabalhar 8 horas. Ele disse, então eu estudo 4 horas pela manhã e 4 horas à tarde. Né? Isso realmente é ser profissional, né? É visionário, é ser visionário, né? Então, é muito injusto que uma pessoa que passe 8 horas por dia dentro de casa, aperfeiçoando a sua técnica, a sua arte, né, concorra com outro. Não estou dizendo que ele deve, o que é que ele deve fazer da vida dele, o que é que ele deve ou o que ele não deve, mas com outro que não. Que o investimento dele seja inexistente ou menor. Assim, eu queria saber se isso é possível.